recebeu os ensinamentos que está escrito em Levítico, os ensinamentos que estão escritos em Êxodo, do tabernáculo. Ele recebeu os ensinamentos de Deus na sua consagração nesse monte, que em primeira instância foi 40 dias e depois mais 40, um total de 80 dias de jejum total em cima desse monte. Então esse monte era um lugar histórico, era um lugar respeitável, era um lugar considerado sagrado, porque Deus havia descido sobre o Monte Sinai e ali manifestava-se a Moisés. A geração que saiu do Egito é essa geração que recebeu os ensinamentos. Foram libertos do Egito, assim como você e eu fomos libertos do mundo. Foram transportados do império das trevas, que era o Egito, para o propósito da terra prometida. Assim como você e eu fomos transportados do império das trevas, como diz Paulo em Colossenses 1,13, para o reino do Filho do seu amor. Eles receberam esse chamado, atenderam o chamado, foram em direção ao Monte Sinai, a terra prometida. Uma viagem que era para durar 40 dias se transformou em 40 anos. Por quê? Porque os líderes que foram lá e viram a conquista e todos os inimigos que tinham na terra prometida ficaram incrédulos que poderiam realmente conseguir aquela vitória. E aí então Deus transformou em punição cada dia de incredulidade deles em um ano de disciplina. Ou seja, por não terem tido fé para poder vencer os inimigos, cada dia de desobediência e de incredulidade, a Bíblia diz que Deus transformou em um ano de disciplina. A Bíblia também diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. E o que acontece conosco que fomos também arrancados do Egito, arrancados do mundo? O que acontece conosco que fomos arrancados desse império das trevas e transportados para a terra prometida, chamada Cristo Jesus? O que acontece? Nós recebemos a salvação, glória a Deus, batizamos, glória a Deus, somos cheios do Espírito Santo, glória a Deus, mas de repente Deus começa a nos colocar em certas provações, permitir certas provações. Às vezes nos deparamos com gigantes do dia a dia, com problemas, com situações, e muitos de nós começamos a não acreditar, não crer que o marido pode converter, que a esposa pode converter, que os filhos podem ter mudança de vida. Acreditamos em tudo que é poderoso que Deus fez, mas quando temos que vencer uma coisa pequena, uma coisa média, uma coisa grande, achamos que é impossível. E por acharmos que é impossível, inconscientemente, ou às vezes conscientemente, nós esquecemos o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6. De Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Quando nós operamos nossa vida pela incredulidade, pela rebelião, pela falta de fé, quando nos conformamos e deixamos de lutar, quando nós até acreditamos que Deus abriu o mar vermelho, mas naquele tempo, para a minha vida, nesse problema, é mais difícil. Quando nós acreditamos que as muralhas caíram naqueles dias de Josué, mas para mim hoje é algo que muito complicado, você não me entende, você não está na minha pele. Quando começamos com essas situações, nós entramos na mesma condição daqueles espias que foram lá e viram a beleza da terra prometida, mas que adotaram o estilo de vida de incredulidade. E por isso nós colhemos muitas vezes anos e anos de disciplina, anos e anos sem respostas de Deus. Colhemos pelo simples fato de que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz isso no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É o que a Bíblia diz. Não podemos confundir o amor que Deus tem por nós da responsabilidade que Ele espera de nós. Não podemos confundir isso. Estou salvo, Deus vai fazer tudo? Não. Estou salvo e Deus vai me dar condições, fé, esperança, amor, um lugar para congregar, uma liderança para me ajudar, irmãos abençoados, mas a minha parte ninguém pode fazer.
Eu tenho que crer por mim, por minha casa. Eu tenho que crer pela minha família, pela minha descendência. Eu tenho que desenvolver a minha fé, a minha salvação. Porque a vida cristã, ela não é estática e ela não é uma jornada só. É uma caminhada. Particularmente, eu tenho 36 anos de convertido e alguns dias. 36 anos de convertido e alguns dias. E já passei jornadas e mais jornadas na minha vida. E eu sei que elas ainda vão continuar. Não sou melhor do que ninguém, nunca serei, nem você será. Ninguém de nós somos melhores um que o outro. Mas existe alguns que conseguem olhar para as situações e ter uma visão diferente. Uma visão diferente. Quando estávamos no mundo do pecado, na droga, nos roubos, da prostituição, a gente era tão valente, a gente fazia tanta coisa, né, irmãos? Eu particularmente rodava barreiras de ponta a ponta para buscar droga aqui, para prostituir ali, para beber ali, para fazer tanta tranqueiraiada. E hoje, às vezes, nós não vamos ao culto, não vamos em um lugar, não vamos em outro das coisas de Deus, porque é longe, porque patrocínio tem muita subida, ou isso, aquilo, aquilo outro. Mas quantas vezes nós rodamos de madrugada as cidades para fazer coisa errada? Porque o diabo exige sacrifício também. Ele não aceita gente vagabunda, ele não aceita gente que não tem coragem de lutar. Não, ele quer pessoas resolutas. Aí você imagina com o Senhor. Nosso culto tem que ser racional. E entender que existe caminhadas na vida cristã. E nessa caminhada não podemos zombar de Deus. O que plantarmos, vamos colher. O que os israelitas plantou durante os 40 anos que eles caminharam no deserto? Primeira coisa, murmuração. Plantaram isso, irmãos. Reclamação, murmuração, rebelião, acusação um contra o outro, sonegação dos seus dízimos e ofertas, roubo de Deus declarado, incredulidade. Eles foram plantando, foram semeando tudo isso e não pediam perdão para Deus. Plantavam e esperavam que a oração de Moisés resolvesse tudo. A oração do pastor, da pastora, dos líderes, quando muito podem te dar uma força, mas o resolver mesmo é eu e você diante do trono de Deus. Na igreja apostólica romana, católica apostólica romana, o padre diz que ele tem o poder de perdoar pecados. Só Jesus perdoa. Mas nós não podemos ficar esperando que outros façam por nós. Por quê? A vida tem etapas, a vida tem jornadas. Olha o que diz o texto aqui em Deuteronômio. Nós vamos ler já. Mas só entendendo, todos aqueles que rebelaram e que aceitaram que não poderiam entrar na terra, sabe o que aconteceu com eles? Morreram nas areias quentes do deserto. Morreram. Os seus filhos que nasceu na caminhada do deserto são os que estão ouvindo agora a mensagem de Deuteronômio. Porque essa mensagem aqui foi uma pregação de Moisés que durou alguns meses. Ele está relatando o ensinamento, o que aconteceu para a nova geração. São os filhos daqueles que nasceram no deserto, porque seus pais e avós já estavam mortos nas areias quentes do deserto, porque não tiveram, ou seja, não deram crédito e não lutaram para resistir às murmurações, às rebeliões. Não fizeram isso. Preferiram ficar rodando em volta do Monte Sinai. E o interessante é que enquanto eles rodavam em volta do Monte Sinai, eles estavam pensando que estavam indo para a Terra Prometida. Hoje muitos de nós pensamos que estamos indo para o céu às vezes, mas na realidade estamos, irmãos, rodando em volta de problemas que sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Nós sabemos que sem uma vida de oração não vamos a lugar nenhum, mas tem gente que ainda insiste e que não precisa orar todo dia. Muitas pessoas leem a Bíblia uma vez por semana, cada 15 dias, nunca lê, tem dificuldade, não pratica, não lê um livro e quer ter conhecimento, quer ter revelação. Não vai ter, irmãos. E a Bíblia diz que o conhecimento é que liberta.
não é só praticar, só ouvir ao culto, não é só abrir a Bíblia aqui no culto. Nós temos que abrir a Bíblia em casa, temos que praticar durante a nossa caminhada. O que o povo fez aqui, essa nova geração? Para eles não repetir a história dos pais deles, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Antes deles entrarem na terra, Moisés dá um estudo para eles chamado Deuteronômio, que significa repetição do ensinamento, repetição da lei. Você já parou para observar quantas vezes o pastor ou a igreja prega a mesma mensagem? Isso é o que? É o Deuteronômio de Deus. Veio o pastor semana passada e falou sobre amor. Uma semana depois veio outro pastor e falou sobre amor. Aí vem outro, você vai ouvir uma mensagem sobre amor, você ouve um louvor sobre amor. Pare e pensa, Deus está falando com você e comigo em forma Deuteronômio. Ele está repetindo algo que eu e você estamos sendo o quê? Reprovados. Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? É onde estamos reprovados, ou aonde precisamos alcançar pelo menos a média para passar numa prova da vida, que Deus fica repetindo. Mas não muda a mensagem? Não é o pregador que não mudou a mensagem, é que Deus quer corrigir a igreja, Deus quer nos orientar. Então aqui Moisés para nas campinas de Moabe para poder ensinar o povo. Veja comigo em Deuteronômio 1:1. São as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, do deserto, na planície do mar de Suf, entre Parã, Tofel e Labã, Azerote e Dizaabe. Aí ele fala no verso 2: 11 jornadas há desde Horebe, ou seja, desde o Monte Sinai, quando nós recebemos a revelação. Existe 11 jornadas, 11 paradas, 11 processos até chegar a Cades Barnea. Sucedeu que no ano 40º, que é quando fez 40 anos, no 10º mês, no primeiro dia do mês, falou Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Então, quando fez 40 anos que eles estavam rodando, depois que eles haviam já passado 11 etapas nesses 40 anos, o Senhor mandou uma mensagem para eles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, eles estavam indo para a terra prometida. Aí eles já derrubaram esse primeiro gigante. Depois a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Édrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar essa lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe. Horebe é o Monte Sinai, é o lugar que Moisés recebeu o Senhor sobre o monte, revelações, unção, todo conhecimento. É o lugar que o rosto dele brilhou. Então ele fala: desde Horebe, o Senhor nos falou, quando fez 40 anos, uma mensagem. Qual é a mensagem? Está aí no verso 6. Tempo bastante haveis estado nesse monte. Vocês estão aqui faz muito tempo. Eles não progrediram, irmãos. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Hebreus, no capítulo 6, diz assim: existem coisas que acompanham a salvação. Nossa vida cristã não é estática. Às vezes nós encontramos, ficamos parados na realidade em certas experiências da vida cristã. Tem gente que acostumou a orar só no monte. Então para ele Deus só responde aonde? No monte. Tem gente que acostumou a orar só de joelho. Se ele pega alguém orando de pé, já arrumou confusão. Porque na igreja, na religião que ele participou, só tinha que orar de joelho. Tem gente que para dormir, dorme de terno, gravata e calça social e as mulheres de vestido, porque a hora que Jesus vier buscar a igreja tem que estar pronto. Tem isso, vocês não estão brincando não, irmãos, isso acontece. E se alguém aqui participou dessa igreja, não levanta a mão, pelo amor de Deus.
Porque lá também não podia rapar o sovaco nem as pernas. E é problema isso, né, irmãos? Perna cabeluda basta a minha de homem, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Ficam parados em experiências. Ah não, meu louvor tem que ser só hino, não pode ter um worshipzinho para dar uma alegrada. Um worshipzinho ajuda, né, irmãos? Um louvorzinho mais calmo, mas também é bom um louvor de guerra. Então às vezes a gente fica parado. O povo ficou parado. Foi aqui que Deus manifestou, foi isso que Deus fez. E não cresce, não progride, não avança. Aí fica naquela coisa, quando eu converti, eu orava 2 horas. E hoje? Hoje eu já estou mais maduro, não estou nem orando direito, só estou meditando. Está desviado, irmão. Você tinha que estar orando pelo menos o triplo de 2 horas por dia, porque você progrediu. Mas o povo de Israel não. Eles ficou lá onde Moisés recebeu as tábuas, o rosto brilhou, onde os anjos desceu, onde o shofar foi tocar, eles ficou parado lá, ficava rodando em volta daquele monte e lembrando, quão bom era. E nesse momento, Deus dava para eles o quê? Água potável, saída da rocha. Deus dava para eles o quê? Carne de codornizes. Eles estavam rodando em volta do monte. Deus dava para eles mais o quê? A nuvem durante o dia para aplacar o calor. Deus dava para eles à noite o quê? A coluna de fogo para aquecer eles do frio. Eles tinham milagres enquanto estavam rodando em volta do monte, irmãos. O livro de Deus, de Números, é essa caminhada do povo. Em volta do monte, eles lembravam do que tinha acontecido e eles tinham a provisão de Deus. Então, eles perderam até o sentido do caminho certo. Por isso, às vezes, Deus retira bênçãos, fecha portas, às vezes. Às vezes Deus seca rios. Às vezes Deus manda o corvo parar de trazer pão e carne. Às vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida para ver se a gente acorda. Porque nós nos acostumamos. Está muito bom, irmãos. Está em um emprego que ganha 5, 6 mil reais, 3 mil, 10 mil. Está tudo bom, Deus está suprindo. Tem a casa, tem os filhos, vai para a igreja, mas não está caminhando rumo à maturidade. Não há um crescimento no perdão, não há um crescimento na vida de oração, não há um crescimento na contribuição de dízimos e ofertas, não lê a Bíblia direito mais. Agora que tem a Bíblia em áudio, é um tal de socar o fone no ouvido e ficar só ouvindo a Bíblia. Está errado isso? Não está, não. É melhor ouvir do que não ler. Mas é importante a gente ler, não ler um livro mais. Antes de converter, lia Júlia, lia Roberta, lia Bianca, aquelas, os romancezinhos. Tinha aquelas pilhas, lia a revista da Playboy, lia jornal, lia tudo. Mas hoje, quando pega a Bíblia, parece que encostou um demônio na pessoa. Não vai, né? Que hora que você lê a Bíblia? 10 horas. Pelo amor de Deus, irmão. 10 horas, trabalhou o dia inteiro, cansado, com sono, tem que cuidar da esposa, dos filhos, tem que ser um obreiro da igreja. Levanta cedo, põe o tempo para moer de manhã, dá as primícias para Deus. Dá as primícias para Deus. Não, quando não há esse crescimento, a gente se ilude com as bênçãos que Deus está nos dando. Irmãos, é um perigo, muita bênção e pouca maturidade. O povo pediu carne. O que Deus deu para eles? Carne. Codornizes. Custa quase 10 reais o quilo de codornizes. E Deus colocou em volta assim do tabernáculo, assim, um caminho de um sábado, quase 1 metro de altura. E o caminho de um sábado que era cerca de 40 quilômetros, cheio de carne para o povo comer. Muita bênção. O que aconteceu? Até sair para o nariz, irmãos. Deus, vocês vão comer agora, não é um dia só não. É um mês inteiro. E vai comer até sair para o nariz. Então tem gente que hoje, a casa que ele conseguiu reformar, ele já não vê graça mais. Aquela esposa ou marido que ele queria, hoje já não tem tanta graça mais. Quando namorava não podia triscar a unha, ele já dava aquelas coisas que vocês sabem. Hoje,
Não beija, não abraça mais o esposo ou a esposa. Uma distância terrível. Não fala que ama mais, não fala que é bonito. Antigamente estava com aqueles dentes encardidos, aqueles cabelos tudo esgrunhados, e essa é a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Hoje que está tudo mais bonito, mais abençoado, né? Teve um dia que esse dia uma pessoa pegou a minha foto e falou: nossa, pastor, mas você está muito mais bonito que essa foto aqui. E ó, eu tinha cabelo caracoladinho, irmãos, mas era seco, pensa, não tinha nada. A minha esposa encantou com aquilo, né? E aí, tem 32 anos que nós estamos juntos aí. Mas a gente tem que evoluir. Amém, irmãos? A gente tem que evoluir em todas as áreas: corpo, alma e espírito. Só que não fica muito iludido com tudo, porque todo excesso de bênção pode fazer com que você e eu ficamos rodando em volta daquilo e tentando preservar as bênçãos. E esquecemos que Deus não nos salvou somente para sermos abençoados. Ele nos salvou para que a gente possa continuar a ensinar e a fazer o que Jesus fazia. Essa é a essência da vida cristã. Porque quando esse povo aqui viu que Deus dava carne, pão, sombra, água fresca para eles, mel que saía da rocha, destruir os inimigos, eles folgou. A hora que eles tiveram que lutar para poder vencer os inimigos, não quiseram. E aí então Deus permitiu eles ficarem 40 anos rodando. E a minha pergunta para todos nós é: há quanto tempo você está lutando com um problema e você não vê respostas nem a longo prazo? Será que você e eu não entramos nessa condicional aqui? Nessa condição? Fomos abençoados e esquecemos de dar prosseguimento ao que Deus nos chamou para fazer? O texto aqui está dizendo que Moisés fala para eles assim: ó, tempo bastante vocês estão rodando esse monte, não houve progresso. Voltem e parti e ide em direção à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, e a planície, a montanha, o vale ao sul, a ribeira do mar, a terra dos cananeus, até o Líbano, o grande rio, o rio Eufrates. O que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2? Lembra-te onde caíste, não é isso que está escrito? Arrepende e volta. Olha, a mesma palavra do Velho Testamento está no Novo. No Velho Testamento Deus falou: volta em direção aos amorreus, aos cananeus, enfrentem esses inimigos. Lá onde vocês viram que não eram capazes de vencer, vocês têm que voltar lá. Irmãos, Deus não passa ninguém para poder agradar o sistema educacional da terra. Deus não é como o sistema da educação, que hoje no nosso país não repete ninguém. Vai repetir um, tem que até entrar na justiça. Não repete. O menino não tem condição de passar uma menina, e muitos professores não podem repetir o menino. Deus não é assim não. Irmãos, Deus tem uma especialidade de Deus, é repetir crente que não vai para frente, que não estuda, crente que não se dedica. Mas repete mesmo, está 15 anos ainda na matéria perdão. Por quê? Porque não aprendeu a perdoar ainda. Deus não vai te passar por amor, não. Está 20 anos na matéria, reprovado na matéria de fé, porque não quer lutar. E aí vai, cada coisa da nossa vida que não se resolve, nós devemos perguntar para Deus: Senhor, eu estou rodando em volta desse monte? Eu fui reprovado na minha caminhada? É isso, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a Bíblia diz que não é a vontade de Deus que a gente fique rodando em volta do monte. Deus quer que a gente volta em direção ao plano original. E aonde está o plano original? Abre a sua Bíblia, segura aí, né? Mas abre lá em Deuteronômio 7. Olha o que está escrito aqui, ó. Temos que prestar atenção na palavra, porque senão a gente perde muito ensinamento. Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver
introduzido na terra. Ou seja, quando Deus tiver introduzido você. Ou seja, quando você passar pelas 11 jornadas da vida. Quando você parar de rodar em volta do monte e tiver entrado na terra, tiver prosseguido, tiver caminhado realmente. O que é quando você tiver sido introduzido na terra? O que Deus espera? Que você lance fora muitas nações diante de ti: os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, 7 nações maiores e mais numerosas do que tu. Então o plano de Deus era que o seguinte: até que eles fossem introduzidos, eles deveriam lutar contra esses inimigos, e uma vez introduzidos na terra, eles deveriam destruir esses inimigos. E olha onde Deus mandou eles voltarem. Deuteronômio 1, no versículo 7, Deus fala para eles voltar e enfrentar os amorreus e todos os seus inimigos. Todos eles. Ou seja, o plano de Deus é que eles lutassem durante e que eles lutassem quando entrassem na terra. Nós temos que perder essa ideia de Deus como Papai Noel, de Deus como aquele que dá presentes somente, e entender o nosso plano no papel dos milagres. Nós temos a nossa ação. As talhas foram transformadas a água em vinho, mas alguém teve que pôr água dentro da taça. Quem entende, irmãos? As jarras, quer dizer lá, né? Alguém teve que pôr água. O pão foi multiplicado no deserto, mas alguém teve que dar o pão e os 5 peixes. Os 5 pães e os 2 peixinhos. Alguém teve que fazer a sua parte. Então, se você e eu queremos uma vida de vitória mais condensada, mais contextualizada, uma vida de vitória mais efetiva, nós precisamos parar de ficar em roda somente das situações do passado, dos milagres. Ai, eu no passado eu fazia isso. Irmãos, o passado passou. E tem que dar uma olhada se não está pendente essa matéria lá atrás. Porque se tiver pendente, vai ficar rodando em volta da situação. Aí chega um irmãozinho, uma irmã na igreja, um casal, 3 meses de convertido, já tem todas as bênçãos que faz 15 anos que você e eu não recebemos. E aí nós achamos que Deus é injusto, fazemos beicinho para Deus, porque a pessoa mal chegou e já foi abençoada. Não é, é que essa pessoa, ela já estava construindo o milagre dela, mesmo sem ser convertida. Quem entende isso, irmãos? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela sofria há 12 anos. 12 anos ela clamou, 12 anos ela andou, 12 anos ela gastou dinheiro, 12 anos ela buscou a Deus. Quando ela viu Jesus, que ela tocou, ela não foi curada só ali no momento, ela veio construindo o milagre dela. Propaganda política? Trem sim. É um trem, né? 12 anos ela foi construindo o seu milagre de cura. No mesmo texto nós vemos que Jairo, isso está em Marcos 5, tinha uma filha de quantos anos? Quantos anos tinha a menininha dele? 12. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, ele viveu a bonança e a alegria de ter uma criança. Naquele mesmo ano, a mulher do fluxo de sangue começou a sofrer até perdas. Jairo, quando viu Jesus, teve que andar atrás de Jesus e resolveu muito mais rápido do que a mulher do fluxo de sangue. Por que será? Jairo era melhor? Não. Se você olhar a vida de Jairo, ele se lançou para o chão, ele seguiu Jesus, o que Jesus mandava ele fazia, tira os parentes daqui, ele tirava, entra para o quarto só nós, ele obedecia, dá de comer para a menina. Jairo estava mais preparado, porque naqueles 12 anos, ele estava vivendo algo que ele construiu.
Então nós temos que entender que nós temos o nosso papel, o nosso chamado. Nós sabemos que hoje vai ser reconhecido oficialmente, ungido alguns obreiros. Nós temos o nosso papel na obra de Deus. Não espera que Deus vai jejuar por você e por mim. Não espera que Deus vai fazer as coisas no nosso lugar dentro do templo. Nós que somos obreiros não precisamos ficar esperando o pastor falar toda vez o que tem que fazer, irmãos. Nós não podemos confundir a obra de Deus com os nossos pais que ficavam repetindo 150 vezes a mesma coisa. Se já sabemos o que temos que fazer, seja obreiro, seja diácono, seja levita, seja pastor, apóstolo, mestre, o que for, nós já temos que ter andamento, temos que tornar a obra de Deus mais leve. E não esperar que fiquem nos mandando, né? Porque isso cansa às vezes, isso cansa. Eu falo isso porque lá na nossa igreja, eu ganhei esse ano, foi em abril, ganhei, né? Me deram de uma forma assim bem legal, 30 diáconos, 67 obreiros e 38 líderes para poder cuidar de novos convertidos. Da noite para o dia, eu tive 150 mais ou menos responsabilidades novas. E o outro líder que estava lá, ele era mais paizão. Se ninguém cumpria a escala, pastor, sabe o que ele fazia? Ele fazia pelo rapaz, pela moça. O cara não cumpriu a escala, o que eu faço? Alô, graças a Deus, você está bem? O que aconteceu ontem? Não te vi na sua função, na porta da igreja? Você estava doente? Morreu alguém? O que aconteceu? Ah, pastor, eu perdi a hora. Eu falei, mas de novo? Então eu comecei a arrumar algumas situações, você já deve imaginar. Não tinha uma escala. Eu fiz uma escala para cada departamento deles. Colocaram o apelido de mim até de Carlos Escala. Eu não estou lá hoje, mas daqui a pouco eu começo a receber o relatório do líder co-líder dos diáconos, para me saber quais diáconos não foram e quais obreiros não foram. Não é faltar somente, é voluntário, mas é responsável. Então muitas vezes falta isso em nós, a gente darmos prosseguimento sabendo aquilo que temos que fazer. Eu nem sabia que hoje eu estava na escala. Você olhou a escala que eu te enviei no privado e enviei no grupo? Gagueja, né? Falta pouco fingir um Alzheimer, uma convulsão e querer cair pro chão. Nós temos que fazer isso. Eu falei assim para alguns, eu entendo que eu sou um pouco mais exigente, eu não sei nem se eu sou exigente, eu sou venho de uma geração que era muito mais responsabilidade do que amor, vamos colocar assim. Tinha muito mais responsabilidade. Começou a mudar tudo isso depois que o pessoal viu que eu não estava rindo muito, que eu não fazia o serviço. Quando o diácono não vem, o obreiro, eu deixo o lugar dele vazio, pastor. E aí os outros ficam tudo doidinho para eu fazer. Eu falei, não vai não entra lá não, que lá tem um espírito de desobediência lá, vai te pegar. Por que ele não veio? Não falou nada. Mas depois eu resolvo isso. Porque nós temos que ser responsáveis. E outra coisa, eu não faço nada para os obreiros. Nada. Exceção de graça e paz, bom dia, boa tarde. Por que você não faz, pastor? Porque eles estavam mal acostumados com o outro líder. Fazia, ele não queria se dispor, né? Eu falei, pois é, mas eu já nasci bem disposto. E eu posso ficar tranquilo, eu vou resolver. Está resolvendo, dá desgaste, ou seja, são jornadas. A gente tem que fazer. E isso também eu faço em casa, porque dos meus 3 filhos, tem um que ainda mora comigo, está atrasado 2 anos para casar, vai casar o ano que vem, graças a Deus. Vou deixar eu e minha esposa em paz para nós ir para missões. Um tem 29, 2 filhos, um tem 25, vai casar o ano que vem. Aí falta a menina com 23. Já falei, vocês estão tudo atrasado no tempo. Resolve a vida de vocês. Eu não quero ser avô com 70 anos, não. Quero ser avô agora com 55, como aconteceu, né? Já tem 2 netas lindas, tudo bem, mas resolvam a vida de vocês. Quando estavam em casa, cada um com a sua tarefa. Tem a lei do gato. Comeu, lava vazia.
Já viu o gato quando acaba de comer, o que ele faz? Ele lambe a vacininha dele. Sujou seu copo, sujou seu garfo, sujou seu prato, sujou sua mesa, ali onde você está, seu chinelo. Falei, não, sua mãe não vai fazer isso, nem eu. De vez em quando eu chegava na pia, estava a louça de 2, mais folgada. Ela ficava de manhã até de tarde que ela chegava. Eu lavava a minha ou da minha esposa, e aquele cantinho da maldição ficava ali. A minha esposa, como a maioria das mulheres, queria fazer o que, irmãos? Lavar, nada de ficar lá. Eu falei, não, a mulher dele vai sofrer se você fizer isso. Aquele marido que recebe um prato de comida na mão, o que é isso, irmãos? Pelo amor de Deus. Senta no sofá com aquela barrigona cabeluda e fica só esperando o prato de comida na mão. Acabou de comer, dá o prato na mão da mulher, a mulher vai lá, lava o prato. O bicho levanta, escova o dente, vai dormir. Em casa, cada um lava um prato. E de vez em quando eu lavo toda a louça, eu limpo o banheiro, que eu gosto mais de lavar banheiro. Me tranca lá dentro, um vidro de quibô, um vidro desinfetante, uma bucha e deixa eu lá. Mas e os meninos? Cada um com a sua tarefa. Quando eu passo que o quarto está daquele jeito assim, ó, eu pego a porta e faço assim, ó, vou lá, busco o celular, tiro uma foto do chinelo fora do lugar, tiro uma foto e mando uma mensagem: oi filha, tudo bem? Tudo. Aí daqui a pouco começa, plim, 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 plim. Já te avisei que eu não sou teu empregado nem sua mãe. Se você não arruma o quarto, você não vai ser capaz de arrumar a sua vida quando você for com a sua mulher. Ou se você, mulher, vai dormir com a louça, com a pia cheia de louça. Eu não sei, mas eu posso estar aqui, mas minha esposa odeia isso. Nós precisamos progredir na nossa vida cristã. Jovens, adolescentes, a gente tem que progredir. E para progredir nós temos que entender que nunca é propósito de Deus que a gente fique rodando em volta da mesma situação. O meu filho vai casar ano que vem. Esse dia eu mandei a foto do chinelo dele que estava um virado e o outro jogado para lá. Falei assim, você está achando que aquela esposa, aquela noiva brava, porque a noiva dele é brava com isso, só de eu olhar ela fica assim, mas eu dou graças a Deus que ela é desse jeito, porque ele é bem folgado. Eu falei, você está achando que você vai durar quantos dias? Ela vai te matar se você não mudar isso. Nós precisamos entender que temos que aprender a resolver os problemas. Se a gente não resolver, ele vai nos visitar lá na frente. E aqui aconteceu. O problema dos pais alcançou os filhos, e agora os filhos estavam recebendo a direção de Deus para poder mudar, porque eles iriam entrar na terra e eles precisavam então enfrentar seus inimigos. O que eles fazem? O que eles fazem depois disso? Versículo 19. Veja aí comigo, do capítulo 1 de Deuteronômio. Então partimos de Horebe, ou seja, obedeceram. Amém, irmãos? Amém. Partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então o povo obedeceu e caminhou. Fala para o seu irmão, é hora de obedecer. Amém. De progredir, sabe, de caminhar. Mas também é hora de vigilância. Por quê? Olha o que acontece no capítulo 2. Veja comigo aí, capítulo 2 do Deuteronômio. Olha o que diz o capítulo 2. Depois nos viramos, depois que eles viraram aí e foram caminhando, fomos caminhando ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor lhe tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir, é a montanha dos filhos de Esaú. Novamente eles se encontraram um monte e começaram a fazer o que, irmãos? Rodar em volta dele. Começaram a rodar em volta do monte de Seir. Como a gente repete
às vezes, sem perceber, ou por procrastinação, ou por medo, ou por indiferença, a gente repete as mesmas coisas. A gente repete as mesmas coisas. Eu tenho o meu co-líder lá, que ele foi meu discípulo há muitos anos atrás. Hoje ele é pastor, chama Kleber Rogério Elias. Irmãos, pensam num cara íntegro, um cara reto, um cara chato. Eu sou chato com respeito à escala, mas ele é muito mais do que eu. Eu falei, meu Deus, que como ele vai ver? Ele não tem paciência. Quando ele pega a escala e ele olha lá na porta e não vê o obreiro que está na porta. Ele já chega no meu cangote e ele me assusta. Ele fala assim: fulano não veio de novo. Eu falo, meu Deus do céu, eu sou chato, mas esse é mais. Hoje é ele que está cuidando. Quando eu não estou lá, é ele. Ele já deve estar. Porque é uma pessoa que aprendeu a obedecer. Aprendeu que a função dele vale muito diante de Deus. Ele aprendeu que eu e ele, que nem diáconos somos mais, mas temos um coração diaconal, temos que aliviar o serviço do nosso pastor. Meu pastor não pode estar lá no culto, irmãos, pensando se os 18 obreiros que tomam conta do culto, obreiros e diáconos, à noite tem um culto de 500, 600 pessoas à noite, tem 18 obreiros e diáconos para poder conduzir aquela estrutura. Ele não pode ficar pensando se tem copo no bebedouro d'água. Pensa num lugar que nem bebe água, irmãos. Eu estou pensando de pôr uma torneirinha em volta de cada cadeira, uma mangueirinha. Nunca vi isso. Parece que tem um poder naquele bebedouro d'água. Ou estamos pensando de dar umas garrafinhas também. Mas vai acabar a água da garrafinha, ele vai querer levantar. Então não tem que mudar aqui dentro. Nós precisamos estar atentos. E o meu pastor não pode ficar preocupado com isso, irmãos. Vocês entendem isso? A minha esposa não pode ficar preocupada se vai ter dinheiro para pagar as contas. Os meus filhos não tem que estar preocupados se vai ter arroz, feijão, se vai ter, né? Agora eu tenho até neto. O pastor foi me buscar. Eu estava falando com meu filho. Aí meu filho falou assim: sua neta quer falar com você. Tem 10 anos essa aí. Falei: oi filho, tudo bem? Ô vô, o senhor tem como mandar dinheiro que eu preciso tomar café? Eu estou aqui no hospital. Falei: meu Deus, mais um. Eu pensei que tinha acabado. E falou a quantia que queria. Falei: vou mandar, né? Fazer o quê? Eu queria neto, tá aqui. E de cara veio duas, né? Nós precisamos entender isso, queridos, porque senão a nossa vida vai virar um problema muito maior. Às vezes nós ficamos voltando nos problemas e deixando os problemas nos amarrados. Faz uma listinha dos seus problemas, jejua e ora por todos eles. E à medida que eles forem se apresentando, vai derrubando eles em oração. Se eles demorar muito tempo para assumir, é sinal que você e eu não estamos usando a fé certa, obedecendo o princípio certo da palavra. O problema é que durante muito tempo nós não arrumamos, não é porque Deus não quer, é porque em algum momento da jornada cometemos um erro e demos uma legalidade para o diabo tomar conta. Pastor, então eu posso estar debaixo de uma maldição por desobediência e estar rodando 20 anos, 30 anos num problema? Podemos estar. Porque a Bíblia diz: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Se eu e você não estamos recebendo, é porque alguma coisa estamos deixando passar, né, desapercebidos. Mais uma vez, então, o que eles fizeram? Ficaram rodando em volta do Monte Seir. O que Deus falou para eles aí? Veja comigo, o que Deus falou? O Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante essa montanha. Vocês perceberam que é a mesma fala de Deus? Vocês estão rodeando bastante esse monte. Vocês estão rodeando bastante essa montanha. A pregação de amor de novo. A pregação de fé de novo. Por quê? Porque nós paramos em outras situações.
Nós paramos, e aí Deus fala a mesma coisa: virai-vos para o norte, virai-vos para o norte. E aí então o povo, o que eles fizeram? Viraram para o norte. Viraram para o norte. Mudaram a direção. A Bíblia diz o seguinte: que Jesus é o caminho, e que Deus tem aberto esse caminho diante de nós. E nós precisamos dar prosseguimento na nossa vida cristã. Precisamos progredir, queridos, porque senão nós vamos ficar, entra ano e sai ano, aquela mesma coisa. Eu não sei vocês, mas esse ano agora eu fiz 55 anos. Quando eu comecei a vir em Patrocínio Paulista, eu tinha 19 para 20. Faz muito tempo. Nesse tempo eu fui para vários lugares, passei por vários treinamentos, fomos crescendo, fomos caminhando. E existem coisas que nesses 36 anos eu cheguei a vencer 70%, mas ainda tem 30% de coisa ruim dentro de mim em determinadas áreas. Esses dias eu falei para minha esposa: eu não me aguento mais nessa área aqui. Ela falou: então muda. Eu falei: obrigado, hein? Pensei que eu ia ter meu amor, é assim mesmo. As pessoas ela deu uma, foi de lado, que arrancou lasca. Eu falei: é isso mesmo, obrigado. Não, mas você me perguntou. Eu falei: tá tudo certo. Ó, tomei posição e ganhei mais 10% de transformação de vida. Não existe mudança assim, irmãos, ó. Não tem. É igual para arrumar aqui, mesmo que foi rápido, não foi assim. Ainda vai ter muitos estalar de dedo aqui. É preciso que a gente mude a rota, aprenda algumas coisas diferentes. O livro de Filemon, não, o livro de Tito, lá no final do Velho Testamento, Paulo fala assim: para que todos possam ser sadios na fé, sãos. A gente não pode ser doente na fé, irmãos. A gente não pode ser doente no amor. A gente não pode ser doente na nossa ação ministerial. Doente que eu falo é sempre tendo aquela febre naquela área, é sempre tendo aquela infecção naquela área. Não consegue conquistar o território e permanecer dentro do território. É isso que Deus tem nos chamado para fazer. Deus tem chamado a igreja, a Donai aqui do Veracruz, lá, como que é o bairro lá de cima? Do Maurinho? Como chama lá? Como? É esse aí mesmo. Aqui é Santa Cruz? Vixe, eu chamo aqui de Veracruz direto. Então, assim, Deus tem chamado-nos para quê? Para evoluirmos. Se terminarmos esse ano como terminamos o ano passado, sem pequenas mudanças consistentes, tem coisa errada. Se o ano passado você não terminou o muro da sua casa e esse ano você não jogou nenhum chapisco nele, deixa eu te dar uma ideia: faz um chapisco desesperado, irmão, e joga naquele muro para não terminar o ano do mesmo jeito. Se você prometeu trocar o piso da cozinha e não trocou ainda, pelo menos vai lá e compra as caixas de piso, argamassa e põe lá. Quem entende, irmãos? Porque senão vai lá, não dá terceiro desse ano, não vai fazer, irmão. Se você não socar o pé dentro da casa de material de construção e ripar o trem para cima mesmo, não vai. Não vai ficar lá de novo. A gente tem que progredir. Você pode não chegar na conclusão, mas você tem que olhar para a situação e falar: caminhei mais um pouco. Caminhei mais um pouco. Porque senão a gente vai ficando estagnado. Vamos orar?